Alô? 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 Mas tá bom assim. Sim, 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 sim. Minha. Propósitos.
começar dizendo, acusando muito fácil. Jesus mostrou para eles naquele momento. E ele pegou então e conseguiu, felizmente, sair ileso. Porque ela fala que é só hora de, e ela coloca entre aspas, gente, de se erguer. Ainda não havia chegado. Não era o momento. Jesus sabia que não era o momento e nem a simbologia que ele queria de sair, de desencarnar naquele momento, sendo atirado de um penhasco, de um precipício. O Emmanuel, biografias do slide no canto superior direito, para já passar, já comprar o livro na biblioteca, já ler vocês mesmos. E no livro 103, essa mensagem se chama Cruz e Disciplina, o livro Pão Nosso, tá? Psicografado pelo Chico Xavier do Emmanuel, da coleção Fonte Viva. O Emmanuel, nesse capítulo, ele vai nos falar que muitos estudiosos do cristianismo, eles combatem as recordações da cruz. Eles alegam que é uma reminiscência e constitui uma cultura indébita, uma reminiscência do Calvário constitui uma cultura indébita de sofrimento. Dizendo assim, não temos que ficar recordando o momento da crucificação, porque foi um momento somente de sofrimento, que o nosso mestre foi injustiçado e tudo mais. O Emmanuel fala, tem muitos estudiosos que preferem assim, eles falam da negativa, da lembrança na hora da crucificação, Jesus ali entre dois ladrões, sendo injustiçado, vilipendiado, maltratado fisicamente, emocionalmente, humilhado, porque na época morrer crucificado era uma humilhação das maiores. Além de ser uma morte extremamente dolorida, era uma humilhação a ponto de que muitas das pessoas que eram crucificadas, e foram muitas, quando elas morriam, as tradições era assim, uma coisa tão humilhante que os familiares muitas vezes nem vinham buscar o corpo. Nem vinham mais buscar o corpo para enterrar, porque era uma coisa tão humilhante para a sociedade, para aquele momento. E então, imagina, então tem muitos, Emmanuel fala, que preferem nem lembrar esse momento da cruz, ou não ficar se referindo muito a ele. Mas o Emmanuel vai dizer assim, ó, somos, porém, daqueles que preferem encarar todos os dias do Cristo por gloriosas jornadas e todos os seus minutos por divinas parcelas de seu ministério sagrado, ante as necessidades da alma humana. E é muito lindo o que o Emmanuel fala aqui, porque nós pensarmos que todos os momentos em que Jesus esteve entre nós, todos os momentos que ele passou, todos os ensinamentos, como ele falou ali, ó, divinas parcelas, porque se a gente pensar, o apostolado mesmo foram 3 anos. Nós temos passagens dele quando
pré-adolescente ali, uma criança mais velha, falando com os sacerdotes e tudo mais, mas o apostolado dele mesmo foram só 3 anos. Então foi uma parcela muito pequena, justamente de uma coisa que perdurou tanto. E durou tanto, se a gente pensar, 2024, né? Temos aí 3 anos, tudo bem que foi um pouco depois do zero, né? Mas assim, 3 anos ao longo de, vamos dizer, 2000, é muito pouco tempo. Cada hora da presença dele entre as criaturas reveste-se de beleza particular, e o instante do madeiro afrontoso está repleto de majestade simbólica. Então ele está dizendo que está repleto, o madeiro, né, a cruz, está repleto dessa majestade simbólica, porque pensemos no simbolismo que foi a morte da cruz que o nosso mestre elegeu para poder se sacrificar e sublimar a cruz, a majestade simbólica. Nunca foi rei pelo ambiente sociopolítico da época, ele nunca foi um rei, mas ele teve uma majestade que perdura muito mais do que todos os reis que nós já ouvimos dizer na história. A sua cruz de espinhos não era uma cruz de ouro, mas é uma cruz muito mais simbólica. O seu cetro que deram para ele, pedaço de cana, muito mais valioso que os cetros de diamante, e o seu trono, uma madeira tosca. Muito mais importante do que os tronos banhados a ouros que tantos césares, reis, imperadores ocuparam. E aí ele fala ainda assim, o Emmanuel, no final da mensagem, ele comenta sobre o exemplo do Cirineu. Ele fala o quê? Vejamos o exemplo do Simão o Cirineu, que foi aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz. O homem, o Emmanuel vai dizer, o homem que o ajuda não faz por vontade própria. Ele não se elegeu ali naquele momento para ajudar Jesus a carregar a cruz, quando Jesus estava vendo que ele não conseguia carregar. E olharam para você é meio fortinho aí, vai lá você. Ajuda ele aí, porque ele não vai conseguir levar até o final. Então, ele foi lá e conseguiu levar a cruz. E o Emmanuel vai dizer assim, e ainda hoje, a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever, porque a isso é constrangido. Da mesma forma que naquele momento, ele está falando, Simão Cirineu foi constrangido, ou seja, falando, vai você, todo mundo assim, a pressão ali do momento, vai você. Ajuda ele ali, ele, então tá, foi lá e ajudou. O Emmanuel fala que muitos de nós ainda somos constrangidos a carregar as cruzes. Da mesma forma que Simão o Cirineu, que possuía a cruz mais bela da história da humanidade, naquele momento certamente não sabia disso, né? Mas né, mesmo nisso ele ainda teve que ser constrangido a carregar a cruz. E essa passagem do Primícias do Reino, que é um livro psicografado pelo Divaldo, também da Amélia Rodrigues, nós temos um momento em que ela vai comentar sobre Jesus visitando a casa de Lázaro, Marta e Maria, Lázaro e suas irmãs, e ele chega certa feita lá, Lázaro recebe ele muito bem, a paz, Senhor, muito obrigado, a paz esteja convosco, a paz esteja nesse ambiente, tudo mais. Eles recebem Jesus, e a Maria e a Marta começam a arrumar todas as coisas ali pro repasto, arrumando ali para eles passarem a noite e tudo mais, porque já estava anoitecendo. E simplesmente Jesus senta lá e começa a conversar com Lázaro, falando sobre todos os acontecimentos até aquele momento, falando também um pouco sobre as coisas que viriam. E nisso a Maria se senta aos pés dele para ouvir. E a Amélia fala que ela fica ouvindo embevecida. Porque imaginem como é que era ouvir Jesus, como que era aquele poder da palavra, aquela energia, aquele magnetismo. Não é à toa que ela ficou ali sentada, quase que hipnotizada, vendo Jesus, embevecida, ouvindo tudo que Jesus estava conversando. Nisso, a Marta estava ali afobada, meio afoita, tentando preparar as coisas, as comidas, e deixar a mesa perfeita, e aquilo. E uma hora ela vê que a Maria está sentada lá só ouvindo a história, e ela chega para Jesus e fala assim, Marta, me ajuda, Senhor, fala para ela me ajudar, a gente aqui poder fazer as coisas tudo certinho. Então, o Jesus olha para ela e fala assim, Marta, Marta, mas ele fala com um sorriso no rosto,
Estais afadigadas com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não pode ser tirada. E daí fala assim, ó. Ops. O pão, o agasalho, esclareceu Jesus, a terra nos dá. O céu estrelado é cobertor excelente, e o solo gentil é celeiro sagrado. A palavra, no entanto, é semente de vida. As preocupações, e ela fala assim, está certo, mestre. E ele continua, as preocupações sobre as coisas imediatas caracterizam a horizontalidade em que muitos se perdem, perturbados pela própria azáfama na luta em que se embrenham. A busca incessante da verdade, em permuta entre as coisas múltiplas pela aquisição de uma só paz interior com segurança espiritual, eis a vertical libertadora. E eis aí o tema. Da onde, quando eu li essa, eu falei, perfeito, um título de palestra. Vertical libertadora. Porque contrastando justamente Jesus já usando essa alegoria, essa simbologia, perdão, da vertical e da horizontal, da horizontalidade das preocupações, dos erros que nós insistimos em cometer, nas coisas que nós fazemos sem notar o que realmente importa. E é claro que ele falou isso com um tom de amor, mas em outras palavras ele dizia a Marta, não se preocupa tanto da mesa estar perfeita. Vem ouvir o que a gente está falando aqui. Isso vai ficar. Isso vai engrandecer. Porque às vezes a gente se atenta muito a detalhes que passam. Detalhes que não são tão importantes. Naquele momento parece, mas eles não são tão importantes. Então nós ficamos, como ele fala, na horizontalidade das preocupações, enquanto que a palavra, e claro, a ação após a palavra, ela se torna então essa vertical que nos leva à ascensão, a vertical libertadora, que nos liberta das algemas que ainda nos prendem às más inclinações. No livro, no roteiro de Jesus, eu quis trazer aqui vários autores, né? Já vimos um pouco da Amélia, agora vamos ver um pouco do Humberto de Campos, irmão X. No roteiro de Jesus, esse livro psicografado pelo Chico, no capítulo 35, ele vai dizer assim, ó, foi então que o celeste benfeitor, acariciando a própria cruz que Simão passara a carregar, nela sentiu o precioso rebento de esperança, com que o Pai amoroso lhe agraciava o testemunho, a fim de que as sementes da renovação espiritual felicitassem a terra. Jesus acariciando a cruz, porque ele entendia, como espírito crístico, como espírito de bilhões de anos, ele entendia o que era aquele momento, ele entendia o que aquele madeiro, o que aquela cruz depois se tornaria como simbologia. E nós hoje vemos, né, como que a cruz, um instrumento de tortura, de infâmia, de humilhação, se tornou um símbolo. Temos o quê? Objetos, temos joias, tatuagens, enfim, são muitas demonstrações da cruz que nós encontramos. E não é uma alegoria à tortura, é uma alegoria àquilo que a cruz representou para o cristianismo, que sem o Cristo não seria cristianismo. Não seria todo esse ensinamento que nós possuímos e todas as lições que nós tivemos. E eu vi essa frase um tempo atrás, e ela é interessante, eu achei que cabia bem nessa palestra. Quem busca o Cristo sem a cruz, encontra a cruz sem o Cristo. Olha só, que dizer profundo, né? Quem busca o Cristo sem a cruz, encontra a cruz sem o Cristo. Se nós buscarmos o Cristo sem entender a simbologia da cruz, sem entender o que a cruz de fato representa, sem querer adotar as nossas cruzes, nós encontraremos uma cruz sem o Cristo. Nós acharemos a cruz, mas ela não terá o Cristo lá. Ela não vai ter a libertação, a vertical libertadora. Ela vai ser aprisionadora. Por quê? Porque se nós tentarmos nos esquivar das dificuldades, esquivar daquilo que nós precisamos carregar como nossas cruzes, com o sofrimento, com a depuração espiritual que os desafios nos propõem, nós encontraremos
uma cruz, ou seja, as dificuldades, mas sem o Cristo. Sem aquele ponto tão chave que vai nos elevar. E esse aqui eu trouxe do livro Párias da Redenção, psicografado pelo Divaldo, do Vitor Hugo, que é uma frasinha que ele fala assim, ó, Jesus na cruz é um poema de dor, falando sobre as grandezas da eternidade. É claro que é um poema de dor, mas ele fala das grandezas da eternidade, porque Jesus, quando crucificado, sabia que aquilo não era o fim. Ele sabia que aquilo não era o fim. As grandezas da eternidade, mostrando, né, que a alma perdura, que o espírito perdura, e os ensinamentos, então, olha só, quantos séculos, milênios, nós ainda temos falado do Mestre. No livro Abrigo, esse é um livro psicografado do Chico, Mensagens do Emmanuel, a mensagem número 11, Cruzes, ela é perfeita. Ela vai dizer o seguinte, pessoal: cada alma na escola da terra, sob a abençoada cruz da carne, conduz consigo a cruz invisível da prova, indispensável à elevação que aspira. A cruz invisível da prova, indispensável à elevação, a ascender, a ascensão que nós buscamos, que nós queremos e que nós estamos galgando como espíritos através de múltiplas reencarnações, de múltiplos erros, mas também de múltiplos acertos ao longo desse processo. Aí ele vai dar alguns exemplos de cruzes, e eu quis colocar uma coisa mais visual. Ele fala assim: aqui vemos a cruz do ouro, impondo aos companheiros que a transportam o círculo do medo e da inquietação. Acolá vemos a cruz do poder, trazendo naqueles que a carregam uma responsabilidade e sofrimento. Cruz do poder. Mais à frente vemos a cruz da beleza, que atrai os apelos inferiores, despertam as paixões que não nos elevam. Não longe, vemos a cruz da enfermidade, situando esperanças e sonhos no labirinto da indagação e do desalento. A cruz da enfermidade, causando revolta muitas vezes. Acolá, vemos a da pobreza, que traz muitas vezes a inércia, a lamentação. E vemos também a cruz da injustiça, tentando a criatura a reivindicações que a projetam em maior dificuldade. Ou seja, tentando reivindicações por se achar num momento de injustiça que vão ainda gerar mais dificuldades. Olha quantas cruzes, né? E nós, de novo, é cruz invisível. A gente não sabe a cruz que cada um carrega. A cruz que cada um optou e, vamos dizer, optou com uma aspas, bem aspas, em negrito, optou por carregar através de o quê? De erros do passado e através de escolhas que também, como provas, vão nos ajudar na evolução. E a cruz invisível, que é indispensável de todos nós carregarmos. E ele continua, o Emmanuel, falando assim: cada criatura passa entre os homens algemada ao posto de graves obrigações, alusivas ao progresso que lhe cabe alcançar. O santo traz a cruz do sacrifício. O delinquente carrega a cruz do remorso. O melhor suporta o madeiro da liderança. O mal tolera o lenho da expiação regenerativa. Cada um com a sua cruz. Cada momento, cada tarefa, cada missão com a sua cruz condizente. O berçário, olha o que ele fala, é um viveiro de cruzes que se desenvolvem pouco a pouco no curso do tempo, definindo-se cada qual delas segundo as necessidades de cada um. Aqui não tem aquela frase, cada pessoa que você conhece está lutando uma batalha que você não sabe nada sobre? Ela conhece ela em inglês, mas é mais ou menos isso. É mais ou menos isso, as cruzes invisíveis que cada um carrega, que nós não podemos julgar, que nós não sabemos as cruzes que aquela pessoa está carregando, mas que são cruzes que nós também carregamos e são indispensáveis à nossa ascensão. Naturalmente, o Emmanuel vai dizer nessa mensagem, não viverás sem um instrumento de dor e luta que a existência terrestre te deu a transportar. O instrumento de dor e luta que nós recebemos enquanto reencarnados neste momento, os que estão reencarnados e os que estão desencarnados ouvindo
também possuem as suas cruzes a carregar e os seus desafios a cumprir. Não ficaremos sem dores, nós não estamos numa colônia de férias, nós não estamos num planeta de espíritos felizes. Ainda não estamos lá. Ainda é provas e regenerações, provas e expiações, passando por regeneração. Ainda temos a dor como um instrumento. O Emmanuel também, em outra mensagem, fala uma coisa legal sobre a dor, que ele diz assim, a dor é um convite da vida para uma entrevista com Deus. A dor é um convite da vida, ele fala assim, para que aceitemos uma entrevista com Deus. Essa é o que ele fala. Então, nós entendamos que as dores, que as cruzes que carregamos vão ser necessárias e são necessárias. Mas se colocas o madeiro, ele vai finalizar a mensagem falando assim, do próprio aperfeiçoamento na direção do Cristo, seguindo após ele, no calvário da ressurreição, com amor e humildade, renúncia e perdão, guarda a certeza de que os braços de tua cruz se converterão na tua morte, em asas de espiritualidade, arrebatando-te do vale pantanoso da terra para os topos resplandecentes do infinito. Resplendentes do infinito. Ou seja, se a gente colocar o madeiro, as nossas próprias cruzes invisíveis, no aperfeiçoamento, na direção do Cristo, na direção do nosso Mestre, aquilo que ele quis deixar para nós quando aceitou ser crucificado, ele vai dizer exatamente isso, com amor e humildade, com renúncia e perdão, nós vamos ter a certeza que aqueles braços da cruz vão se tornar, olha que linda essa imagem, os braços da cruz de madeira vão se tornar como asas que vão nos levar adiante. Na mensagem ainda sobre o Emmanuel, estamos agora no Emmanuel sobre a cruz. Na mensagem número 67 do Fonte Viva, o Emmanuel vai dizer assim, antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos, milênios. Né? E vai continuar influenciando mais à frente também. E quando eu li essa passagem, eu fiquei pensando, não é verdade? Quantas pessoas na história não foram crucificadas e por que a crucificação dele é a que nós ainda recordamos? Estamos aqui quanto tempo depois falando dela? Por que será? Não é? E o Emmanuel vai dizer justamente isso, pela forma que ela foi, não pelo o procedimento, pela forma que foi feita, com toda a sublimação que o Cristo deu à cruz e tudo aquilo, todo o sentimento que ele teve, não de ódio com o que estavam fazendo com ele, pelo contrário, pelo perdão ainda. Quando ele, naquele momento derradeiro, ainda olha para aquela multidão, que inclusive a Amélia vai dizer num capítulo que haviam muitos desencarnados ali, que Jesus conseguia, claro que ver, e ainda pede o perdão por todos eles, encarnados e desencarnados, porque eles não sabiam o que faziam. O perdão flui espontaneamente dos lábios, como Emmanuel vai nos dizer. Então foi pela forma e o sentimento que ele colocou naquele ato ignomínio. Agora na mensagem 46, o Emmanuel vai dizer assim, ó, estender o amor e a verdade, a paz e a luz, levantar enfermos e ressuscitar a mortos. Entretanto, para ele mesmo, erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, ou seja, quem fez tanto, para quem atingir o pináculo, a queda era enorme. Claro, do ponto de vista terreno, com os olhos materiais, a queda, morrer crucificado depois de ter feito tudo aquilo que ele fez, era uma queda enorme. Do ponto de vista dos olhos da carne. E Emmanuel continua na mensagem dizendo assim, os contrastes, né? Era o Salvador e não se salvava. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano, era extrema perda. Caíra, todavia, na cruz, sangrando, mas de pé, supliciado, mas de braços abertos, relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra, rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor.
Olha os contrastes. Então, do ponto de vista material, olhando aquela cena, era a queda. Era simplesmente o fim, era a destruição. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos. Porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Que foi justamente o que o nosso mestre querido nos mostrou, através daquilo que ele passou naquele momento da crucificação, e a simbologia que ele quis mostrar em optar, de certa forma, a morrer pela cruz, e não ser atirado num penhasco, ou de outras formas que tentaram fazer, ou até mesmo quando estava no barco e estava com a tempestade, que achavam que ali já não ia dar certo. Ele, não, fica tranquilo, não é a hora ainda, né? Então, assim, para a gente entender justamente como que foi essa sublimação da cruz. E o Emmanuel, na mensagem 97, a palavra da cruz ainda do Fonte Viva, ele, geralmente, na mensagem, ele tem uma passagem da Bíblia logo depois do título, e ele vai falar sobre a mensagem. E o Emmanuel, nessa aqui, ele vai falar sobre a palavra da cruz, fazendo uma referência à primeira carta aos Coríntios de Paulo, em que Paulo falava assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E o Emmanuel intitulou então a mensagem de A Palavra da Cruz. A mensagem da cruz, ele vai dizer, é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas, pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que nos supremos testemunhos segue o discípulo para o mestre, com M maiúsculo, quanto o mestre subiu para o Pai na glória oculta da crucificação. Então ele está explanando justamente sobre como que a palavra da cruz, ou seja, fazer assim ressaltar a questão da cruz, é loucura para os que perecem. E o perecer ali, o Emmanuel discorre, que é justamente essa ficar arraigados ao materialismo, arraigados aos olhos de enxergar somente uma encarnação, somente uma vivência. Porque com esses olhos nós vamos olhar uma pessoa que fez milagres, vamos dizer, mas que depois de 3 anos que começou lá o seu apostolado, morreu de uma forma extremamente humilhante. Ou seja, é loucura falar da palavra da cruz quando se olha com esses olhos. Mas ele está dizendo assim, para aqueles que fomos salvos e que temos a fé renovadora e que vamos entender a multiplicidade das existências, que vamos entendendo justamente tudo aquela simbologia que foi aquele tipo de morte naquele momento e daquela forma, a palavra da cruz não se torna mais loucura. Então, para dar um summary aqui, para dar uma resumida no que o Emmanuel fala sobre a cruz, a simbologia, como símbolo de redenção e disciplina, o Emmanuel vai nos falar, que justamente como que o mestre aceitou o madeiro com disciplina, com a resignação, sublimando novamente a cruz. Que nós possuímos cruzes em nossas vidas. E nós falamos já da cruz invisível, como Emmanuel mencionou na mensagem do livro Abrigo, número 11. As cruzes invisíveis. Nós possuímos cruzes distintas que são necessárias para nós. E cada um tem a sua cruz ou cruzes para carregar e para conseguir sublimar esse madeiro invisível também. Carregar a cruz é seguir com Cristo, Emmanuel vai nos falar. Que quando a gente carrega a nossa cruz, quando a gente entende que o sofrimento, que a dor, na realidade a dor, ela tem um propósito, ela tem um motivo, e nós vamos trabalhar com essa dor para nos melhorarmos, nós vemos um outro propósito. Nós vemos o que é seguir o nosso mestre, que aceitou o madeiro, que aceitou toda aquela flagelação para algo muito maior, para algo muito mais sublime. O exemplo do Cristo, como, de novo, como o perdão, como a fé, como tudo isso, que ele, quando foi no madeiro, foi crucificado de forma injusta, né, caído, mas erguido, de braços abertos,
tudo aquilo que ele usou, aquele instrumento que era considerado, se nós formos pensar, a pior forma de morrer, Jesus falou, então eu vou nessa forma de morrer para mostrar como tem muito mais além e que as coisas do momento, as coisas que são muito na miopia espiritual, que a gente fala, né? As coisas que nós enxergamos só como passageiras e materiais, essas coisas não importam. E a linguagem da cruz, que nós já falamos sobre a palavra da cruz. A palavra que para aqueles que perecem é loucura, para aqueles que permanecem divagando na carne, com os olhos materiais e abusando dos dotes, né? Simplesmente é uma loucura falar da cruz, falar da imortalidade, falar da simbologia. Mas nós que estamos estudando, que estamos evoluindo a cada reencarnação, a cada momento, no plano espiritual, nós vamos vendo justamente como que a palavra da cruz ela é modificadora. A linguagem da cruz deve ser entendida e aplicada. Agora, falando de uma outra mensagem de um outro benfeitor, nós temos nesse livro Instruções Psicofônicas uma mensagem de uma pessoa chamada Osias. E esse livro, o Chico Xavier fazia, né, dava a passagem, falava e eles anotavam a mensagem que foi falada. Esse foi do Osias Gonçalves, que foi, na sua encarnação anterior, tinha sido pastor evangélico, e ele veio dar essa mensagem. E ele justamente menciona uma passagem de João, capítulo 12, versículo 32, em que Jesus fala, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Interpretamos com a cruz, interpretamos como a ressurreição, ser levantado da terra, mas nesse ponto da cruz, o irmão Osias vai dizer o quê? Ele vai dizer o seguinte, aludia ao gênero de testemunho com que o dilacerariam, ou seja, quando eu for erguido, é o que ele está dizendo, mas também ao sofrimento superado como acesso à vitória. Reportava-se ao sacrifício como a auréola da vida e destacava a cruz por símbolo de espiritualidade e ressurreição. Ou seja, ele fala que apesar de fazer tudo isso, Jesus ainda se considerava um missionário não erguido na terra, e ele aludia para justamente isso que Osias está falando, ao gênero do testemunho. Quando erguidos pelo menos alguns milímetros da terra, através das pequeninas cruzes dos nossos deveres, junto aos nossos irmãos de humanidade, saibamos abençoar, ajudar, compreender, servir, aprender e progredir sempre. E aqui ele fala justamente dessa questão dos milímetros da terra. Olha que interessante, quem que já pensou nisso? Olha a simbologia por trás disso, né? Jesus não morreu, não optou morrer sendo atirado de um penhasco. Mas quando erguido na cruz, para subir, para ser crucificado, tem que ser levantado da terra. Você tem que ser erguido, nem que seja fisicamente, alguns milímetros da terra, quando a cruz é colocada e a pessoa é crucificada. Então, olha, até na simbologia disso, ele traz esse ponto para a gente pensar como que para ser crucificado é de certa forma, um erguimento físico, ainda que seja da terra. Ele nos traz justamente isso. E nós temos, falando da cruz, né, de Jesus e tudo mais, nós temos aquela passagem em Marcos, na verdade nós temos os em 3 evangelhos nós temos essa passagem, um em Marcos, 2 em Mateus e 1 em Lucas. E essa aqui no Marcos, ele fala assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se, se alguém quiser vir após mim, são 4 pontos, né? Mas ele já dá, por quê? Porque ele falava isso, conta-se que ele falava isso para as multidões, quando ele estava explanando, e muitas pessoas vinham, isso é inclusive uma outra palestra que a gente vai trazer ainda aqui, muitas pessoas vinham para tentar seguir o mestre. Nossa, eu quero lhe seguir. O que eu preciso fazer? Deixa eu seguir com você, deixa eu aprender contigo, Jesus. E Jesus falava para a multidão justamente isso, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. E eu trouxe a passagem de Lucas aqui, que tem uma pequena diferença na palavra ali, que ele diz o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu gostei da ênfase do cada dia. Porque o cada dia de fato é isso. A cruz, quando a gente traz as cruzes invisíveis dos desafios que nós temos, não é uma coisa teórica. Não é uma coisa, a gente está usando uma linguagem figurada, claro, mas ela não é uma coisa teórica de que, não, minha cruz é uma coisa que é muito long term. Não, é todos os dias tem cruzes que a gente vai carregando e que a gente vai sentindo certos dias mais uma cruz, certos dias outra cruz que nós temos. E eu acho legal que ele fala nessa passagem do Lucas, tem essa ênfase no cada dia, tome cada dia, ou seja, todos os dias, disciplina, perseverança para tomar a cruz. Então, são os 3 elementos: negue-se a si mesmo, que eu vou dar uma mergulhadinha um pouco melhor para a gente entender, tome sua cruz e siga-me. O primeiro, então, é o negar a si mesmo. Quando Jesus falava do negar a si mesmo, tem muitas formas da gente interpretar isso, mas algumas que os estudiosos comentam é justamente sobre essa questão de praticar o quê? Praticar a humildade. Como é que eu vou negar a mim mesmo se eu tenho muito orgulho? Praticar a humildade, entender que tem uma sabedoria superior de Deus que transcende muito os nossos conhecimentos. Porque negar a si mesmo, principalmente naquela época e hoje em dia também, é como que dizer: negue aquilo, negue aquelas inclinações que vocês ainda têm. Negue aquele eu velho que ainda temos dentro de nós, que tenta puxar a gente para um caminho do mais fácil, o caminho de menos dor, o caminho que não vai levar de fato para a nossa elevação espiritual. Então, negar a si mesmo é ser o quê? É dizer um basta ao orgulho exacerbado, ao individualismo. Negar a si mesmo, porque Jesus sabia que nós, como espíritos, e ele falou isso naquela época, mas aplica-se a hoje com certeza, temos essas tendências ainda mais primevas e a gente tem que lutar contra elas. Tomar a própria cruz, então. A cruz como um símbolo profundo de disposição para enfrentar as dificuldades, perseguições e desafios que podem surgir nessa jornada da fé. Porque não é fácil tomar as cruzes, não é fácil carregar as próprias cruzes. Mas Jesus, já aludindo à simbologia da cruz, e falou isso, claro que antes de ser crucificado, já aludindo à simbologia do madeiro infame, Jesus comenta para cada um: se quer seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia, para depois me seguir. Tomar a cruz, então, é entender que a vida cristã, e o cristão aqui a gente interpreta como uma vida uma vida de abdicação, uma vida de humildade, uma vida de caridade, regrado por esses preceitos cristãos, não é isenta de sacrifício e compromisso, mas também ela é cheia de esperança e redenção. Que é uma das mensagens que eu particularmente adoro do Espiritismo, essa questão da redenção, essa questão de que tem muita coisa boa também, que tem luz no fim do túnel, vamos dizer. Não é só o sofrimento sem motivo, é a dor com motivo. Cada discípulo do Cristo carrega uma cruz única. Por isso que Jesus falou então para as pessoas, ele não falou: tome a minha cruz e me siga. Ele não falou: tome uma cruz qualquer e me siga. Ele não falou: erga a cruz do seu amigo e me siga. É claro que ele aludia à caridade, mas naquele momento, olha só que interessante as palavras: tome a sua cruz e me siga. A sua, porque ele sabia que a gente tem que carregar a nossa cruz. E cada um, como a gente já viu, tem uma cruz única, uma cruz que vou mais além, intransferível. É intransferível, a gente não pode vender a nossa cruz, e não pode passar para o outro. E nem fazer escambo. Então, assim, cada um carregue a sua própria cruz. E o seguir Jesus, então, que é o terceiro ponto. Seguir Jesus é um ato de fé. Tomar a cruz para segui-lo implica em perseverar na nossa fé, independente das circunstâncias, porque a gente sabe que as circunstâncias muitas vezes abalam as nossas convicções. A dor como instrumento, ela nos sacode muitas vezes, e ela é justamente um teste de fé. Lembra o que Emmanuel falou?
A dor é um convite da vida para que aceitemos uma entrevista com Deus. Qual que é a sua fé? Quanto fé você de fato tem quando vem a dor e nos abala? E é justamente isso, para seguir essa jornada de fé. E o Emmanuel vai dizer assim, em algum momento, aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Endurecimento e da fuga, por quê? Porque ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor, ninguém procura a dor. Mas quando nós temos as nossas cruzes, e nós vimos as cruzes variadas num slide anterior, que uma delas é inclusive a da doença, da enfermidade, da injustiça, da pobreza e várias outras dores, ninguém quer. Só que ele fala assim, através do endurecimento e da fuga, da revolta dessas cruzes, o que vai acontecer? Nós não vamos estar seguindo o Senhor de fato. Então, para seguir o Senhor de fato, nós temos que nos atentar a isso. E agora eu queria mudar um pouco para falar da Joana. A Joana de Anjos, né, mentora da casa, como a Sandra falou. E o que a Joana fala então sobre a cruz, sobre a simbologia da cruz? A Joana, ela vai dizer assim, a cruz invisível dos sofrimentos, quando conduzida com resignação, alça o indivíduo às regiões da plenitude. Olha só, quando conduzida com resignação, alça o indivíduo às regiões da plenitude. Isso aqui veio de uma mensagem psicografada em 2013 pelo Divaldo, na Mansão do Caminho. E a Joana, ela fala sobre a cruz, e ela fala justamente nessa mensagem como a cruz ela era usada, ela foi a crucificação em si, né? Ela comenta que começou na Caldeia Antiga que hoje em dia, sul da Mesopotâmia, hoje em dia Iraque, Síria e Turquia. Não, Síria, mais ou menos na Síria e na Turquia, que ela comenta. E nessa época foi onde surgiu essa questão da crucificação, e os romanos então adotaram a crucificação como sendo essa forma de punição, essa forma da morte extremamente dolorosa e extremamente humilhante que eles queriam infligir naqueles que eram considerados os piores dos piores. Então, os romanos adotaram isso, mas não foi né, começado por eles, e eles faziam justamente para essa questão da humilhação, para essa questão de a pessoa estar prostrada, de braços abertos, sangrando, asfixiando-se, né, sendo asfixiada até a morte. Então, assim, era uma coisa terrível, terrível. E ela fala da cruz como simbologia também. Ela fala assim, que a cruz na qual ele foi supliciado até a morte, deixou de ser vista apenas com a fidelidade para matar, tornando-se instrumento libertador para a vida sublime e perena. E ela ainda menciona que Jesus já havia comentado, já havia diminuído o caráter punitivo da crucificação e da cruz, quando ele sugeriu que cada um fizesse o quê? Tomasse a sua cruz para poder segui-lo. Fitando-se Jesus na cruz, ela vai dizer, pode-se ver, além do espetáculo chocante, um vencedor de braços abertos, caído, porém de pé, alcançando-se ao infinito num voo incomparável doação, a fim de que toda a humanidade pudesse segui-lo. E ela termina essa mensagem fazendo um convite, falando para a gente se superar. Ela fala, supera-te através do perdão e faze da tua espada um instrumento cravado no chão que relembre uma cruz. Se a gente for pensar, uma espada enfincada no chão é uma cruz. E uma espada enfincada no chão não está sendo utilizada para matar. É um instrumento de paz naquele momento, quando ela está ali inutilizada. E é o quê? Uma cruz. E a Joana vai dizer isso, supera-te através do perdão e faze da tua espada uma cruz quando você enfinca ela no chão. E olha que interessante, né? Se a gente for pensar, como que é óbvio que a Joana, quando falou isso em 2013, há 11 anos atrás, ela sabia que no mundo mais avançado tecnologicamente que nós vivemos, nós não estamos nos matando mais com espadas, mas ela ainda fala para pegar a nossa espada e cravá-la no chão. Justamente o quê? Quais que são as nossas espadas hoje em dia, para a gente pensar? Nós temos a língua, uma tremenda espada, né? Os braços, que são utilizados para outras coisas. Nós temos, então, muitas espadas
mas que ela fala, crava elas no chão, para que você possa, então, de fato, entender a simbologia da cruz e seguir o nosso mestre. No livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, a Joana vai dizer o seguinte: os seres humanos, no seu processo evolutivo, invariavelmente crucificados aos problemas que elaboraram para eles mesmos, experimentando, os seres humanos transitam no seu processo evolutivo, invariavelmente, crucificados aos problemas que elaboraram para eles mesmos, experimentando dores e amarguras graves, de que somente se libertarão quando se resolverem pela transformação interior. Somente se libertarão quando se resolverem pela transformação interior. E a transformação interior, ela não é só uma coisa teórica, ela não é só uma alegoria, ela é de fato uma transformação interior para que nós possamos externalizar essa transformação interior, para que a gente possa de fato fazer essa mudança. A vertical libertadora, ela fala aqui da libertação, nós nos libertaremos, e nós estamos invariavelmente jungidos a essas cruzes, das quais nós mesmos carregamos, das quais nós mesmos trouxemos para junto do nosso peito, pois somos autores dos nossos próprios destinos. A esses indivíduos, ela fala, tomados de incompletude, se dirige Jesus, convocando-os à terapia de renovação espiritual, de modo que conduzam à cruz dos problemas. E ela fala, tornando essa cruz dos problemas leve, ao invés de deixar esmagar pela conjuntura afligente. Deixa ela leve, ao invés de deixar de ceder a um peso de uma cruz que nós carregamos, cada um carrega a sua, que seja uma conjuntura afligente, algo que nós não podemos e não queremos tentar carregar, tentar de fato vencer os desafios. E ela fala justamente disso aqui. Carregar, portanto, a sua cruz é não se submeter às imposições mesquinhas de quem quer que seja, tornando-se livre para aspirar e conseguir, para trabalhar e alcançar as metas de autoiluminação, tendo como modelo Jesus, que rompeu com tudo aquilo que era considerado ideal, estabelecido, legítimo, porém predominante nos círculos viciados dos poderosos. Olha só. Alcançar as metas da iluminação tendo como modelo Jesus, que, de novo, do ponto de vista material, do ponto de vista sociopolítico da época, foi um derrotado. Falhou, porque foi crucificado logo no início do seu apostolado. Mas ela fala o quê? Justamente que para a gente seguir o modelo de Jesus, que mesmo naquele momento, que estava ali tudo estabelecido, legítimo, mas era o quê? Eram coisas ainda inferiores, ainda condizentes à evolução espiritual de cada um e dos seres que povoavam naquele momento. Mas ela fala assim, por mais que essa aparência seja de derrota, essa aparência de desistir, ele se deixou ser crucificado, ele desistiu, nem tentou lutar contra quando vieram prender ele, nem tentou fugir, se esconder. Quando a gente olha de novo com os olhos materiais, nós só enxergamos uma derrota. É necessário, ela termina dizendo, que cada qual leve a sua cruz de responsabilidade, de iluminação e de eternidade. É necessário, nós temos essa responsabilidade para com nós mesmos, para com a nossa sociedade, para com o nosso planeta, de levar as nossas cruzes com resignação, com fé, com entendimento, com os olhos do Espírito, com os olhos da imortalidade, e não nos prendermos ao poder esmagador que as cruzes muitas vezes têm sobre nós. Então, que a gente possa negar a nós mesmos, tomar as nossas cruzes e seguir o Mestre, fugindo então da horizontalidade dos nossos problemas e das preocupações passageiras, para que a gente possa focar no que é verdadeiro, no que é eterno, na nossa vertical libertadora. Que todos tenhamos uma semana iluminada. Obrigado. Que delícia, né? Uma aula.
Não é uma palestra, uma aula. Obrigada, Yuri, por tanto, como sempre. E aqui eu não vou passar os nossos slides, mas eu vou fazer aqui os nossos costumeiros avisos. É muito importante a gente se conhecer cada vez mais. E acho que a doutrina espírita, ela nos ajuda muito, realizando os estudos que a gente realiza. Então, às quartas-feiras, nós não temos o estudo, mas temos palestras, seguida de passes. Às quintas-feiras, nós temos o estudo, que é no Mundo Maior. Deixa eu ver se os universitários estão aqui. Se ninguém falou nada, então eu falei certo. É uma obra de André Luiz, de psicografia de Chico Xavier. Então, a gente está... É bacana, não importa se a gente começou no primeiro capítulo ou já está no penúltimo capítulo, porque